Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ginástica laboral aqui do TJ, em que a gente vai trabalhar hoje a temática de mobilidade para a coluna, tá? Então, a gente vai ter aí como material um bastão, né? Um cabo de vassoura ou até mesmo uma blusa, se vocês tiverem, ou qualquer coisa do tipo para realizar os exercícios, tá? Nesta parte de aquecimento a gente vai ter 4 exercícios sem o bastão. Depois a gente vai para a parte principal em que a gente vai utilizar o material ali, tá? Então, eu sou o professor Bruno, vou estar falando os exercícios para vocês. O professor Nicolas vai estar aqui demonstrando eles, tá? Então, para a gente começar, a gente vai começar lá com nossa cervical, fazendo uma meia circundução, tá? Para baixo. Então, faz o movimento lá de flexão, somente para baixo. Não precisa fazer a volta completa ainda, né? Apenas um movimento para baixo ali, fazendo uma meia lua com a cabeça, tá? Mais um pouquinho lá. Tenta fazer um movimento bem devagar, né? Pra gente não ficar tonto nesse exercício. Aí pode fazer a extensão agora em formato de meia circundução, somente para cima. Então a gente estende nossa cervical lá para cima, fazendo esse movimento de meia circundução. Pode fazer mais um pouquinho, lembra de fazer novamente esse exercício de forma mais lenta, né? Pra gente não ficar tonto. Mais alguns segundinhos para finalizar. Aí pode relaxar o pescoço lá. Agora, no segundo exercício a gente vai trabalhar ali com a região torácica, fazendo desvio lateral, tá? Então a gente vai flexionar a nossa coluna em direção ao chão, tá? Torcendo ela. Então, a gente faz um movimento de flexão, desvio lateral ali, perdão, confundi. Assim. Igual o professor está demonstrando. Mais 10 segundinhos lá. Lembra de trabalhar bem a respiração nesse exercício. Aí pode relaxar. O terceiro exercício, a gente vai fazer a hiperextensão da coluna, indo e voltando, tá? Então vocês podem segurar no quadril ou com os braços acima da cabeça, tanto faz, como vocês se sentirem mais confortáveis. Aí a gente empurra nosso tronco lá, fazendo uma força para frente, né? Empurrando o quadril para frente, pressionando bem a nossa coluna inteira e trabalhando nesse exercício aí bem a nossa respiração, tá? Então vai e volta, exercício aí que a gente acaba pressionando bastante a nossa região interna do corpo, né? Causando uma pressão bastante grande ali. Mais 5 segundinhos só. Aí, para finalizar essa primeira parte de aquecimento, então, a gente vai fazer aí um enrolar e desenrolar da coluna. Então, a gente flexiona nosso tronco em direção ao chão, em direção aos nossos pés lá bem lentamente, sobe bem devagar, desenrolando a coluna, encaixando peça por peça do nosso quebra-cabeça ali, vértebra por vértebra, tá? Então, faz o exercício bem devagar, trabalhando bem a nossa respiração conjuntamente, tá? Então desce lá embaixo, nessa descida, nessa flexão, pode fazer um movimento aí, flexionando um pouquinho o joelho, né? Tirando o impacto da articulação também, imaginando que a gente está empurrando o nosso quadril lá atrás, empurrando uma parede, tá? Para pegar bem a região da lombar ali. Última vez agora. Sobe bem devagarzinho. Aí, agora sim, então, vamos lá fazer os nossos exercícios de hoje, começando com o bastão, então,
né? O primeiro exercício ali vai ser para a região torácica, tá? Então a gente vai fazer um movimento de flexão lateral, tá? Então estende o bastão lá acima da cabeça, flexionando a coluna, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então a gente vai e volta, vai e volta. Vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, né? Então a gente pode aí alternar, né? Dando uma respiradinha, fazendo uma respiração profunda quando a gente está ali bem no centro da posição, tá? Então joga o bastão lá para a direita, volta, dá aquela boa respirada, jogando o bastão para a esquerda também, tá? Mais 10 segundinhos lá, quase acabando. Nesse exercício aí que a gente acaba trabalhando bem esta respiração, tá? Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai fazer um exercício ali para nossa coluna inteira, né? Apoiando o bastão na região lombar, tá? Então a gente apoia o bastão na região lombar e vai rotacionar a coluna para o lado direito, para o lado esquerdo. Vai e volta. Então gira para o lado direito, gira para o lado esquerdo. Trabalhando aí bem a coluna inteira, tá? Nesse movimento, nossa cervical acaba acompanhando também ali esse movimento de rotação, né? Então a gente acaba girando junto com a região torácica. Então vai para a direita, vai para a esquerda, com o bastão apoiado ali na lombar. Mais alguns segundinhos só, quase acabando esse exercício. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai apoiar esse bastão atrás das nossas pernas e vai fazer a flexão da nossa coluna, tá? Então a gente flexiona a coluna, descendo lá embaixo o máximo que conseguir, podendo dobrar o joelho e vai subir novamente, tá? Então desce e sobe, desce e sobe. Exercício parecido ali com o desenrolar da coluna que a gente fez no aquecimento, né? Só que a diferença é que dessa vez temos o bastão ali por trás das nossas pernas, né? Fazendo esse movimento aí de flexão da nossa coluna, olhando lá para baixo, tentando descer com a coluna mais reta possível, alinhado a ela. Nossa cervical também acompanha o movimento, tá? Então deixa os pescoços bem relaxados ali entre os nossos ombros. Aí pode relaxar lá. Novamente a gente vai apoiar o bastão na região da lombar, tá? E vai fazer o movimento lá de hiperextensão da coluna, tá? Então a gente vai e volta, igual foi no aquecimento, só que a diferença é que agora a gente tem o bastão junto, tá? Então a gente vai e volta, apoiando ali o bastão na lombar, hiperextendendo a coluna, forçando ela para frente mesmo, tá? Então pode fazer o movimento lá tranquilamente, trabalhando bem nossa respiração junto, né? Forçando aí então bem a nossa coluna, tá? Temos mais alguns segundinhos de exercícios. Mais um pouquinho só, últimos 5 segundos. Aí pode relaxar lá. E o último exercício com o bastão, né? A gente vai apoiar ele no chão lá, fazendo a flexão da nossa coluna, indo e voltando, tá? Então, ponta do bastão no chão, vai descer e vai subir, né? Flexionando e estendendo a coluna, alongando bem a região ali, né? Então lembra sempre nesse exercício aí de tirar um pouco o impacto do joelho, né? Dobrando um pouco a articulação, empurrando o quadril lá para trás para pegar bem a região da lombar e também descer alinhado ali, né? Flexionando o nosso tronco, flexionando a cervical, mantendo ela entre os ombros, né? Trabalha bem a respiração nesse exercício.
inspirando fundo lá sempre que possível, né? Então sobe, exalando o ar, desce, inspirando, segurando um pouquinho lá embaixo e relaxando. Aí pode deixar o bastão de lado, subimos lá novamente. Nessa parte final da aula a gente vai trabalhar com 2 exercícios. Primeiro para soltar um pouquinho da nossa cervical lá, fazendo só o movimento de rotação, tá? Então a gente vai girar nossa cabeça para a direita e para a esquerda, relaxando bem o nosso pescoço. Então solta bem a musculatura ali que envolve o nosso trapézio, a musculatura que envolve nossa cervical. Então a gente gira bem lentamente, sentindo aí todos os músculos que envolvem o nosso pescoço, tá? E para terminar, então, a gente vai fazer ali uma simples elevação de ombro, trabalhando bem nossa respiração. Então joga o ombro bem lá em cima, inspirando fundo, segura um pouquinho, solta, né? Nesse movimento a gente também trabalha ali com a região escapular atrás. As escápulas também sobem e descem, tá? Então faz um movimento bem tranquilo, forçando aí bem a nossa respiração, trabalhando bem aí com as nossas escápulas. Mais alguns segundos só. Aí, pessoal, então pode relaxar lá. Por hoje foi isso. Esta foi a nossa aula de mobilidade para a coluna com o bastão. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenha sido bem produtiva. Deixa o like no nosso canal, se inscreve nele também, tá? Bem importante para nós. Para você que é colaborador do TJ, tem 2 links na descrição. O primeiro deles a gente valida a presença de vocês nessa aula. E o segundo é para vocês acompanharem nossas aulas ao vivo, que acontecem pela plataforma do Teams, todos os dias de segunda a sexta, às 2, às 3, às 4 e às 5 horas da tarde, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, até uma próxima, tchau, tchau!